Vinho do Porto. O vinho do Porto que escolhi foi um Tawny, com 20 anos. Em termos do vinho do Porto, o que acontece é o seguinte. Existem duas grandes famílias de vinho do Porto, os Tawnys e os Rubies, mais os brancos. Onde é que nós definimos o que é que vai ser Tawny ou Ruby? Na altura em que nós queremos fazer o estágio. Ou seja, nós sabemos quais são as vinhas que estamos a trabalhar, que tipo de uva é que estamos a tirar, para qual é a direção que nós queremos aquele tipo de castas e aquela vinha, qual vai ser a utilização. E depois das fermentações nós vamos começar a definir para onde é que queremos o quê. Qual é a diferença entre ter um Tawny e ter um Ruby? Tem a ver com o local onde nós o vamos estagiar. Se nós pusermos a estagiar o vinho em pipas, a tradicional pipa de vinho do Porto, estamos a falar daquelas pipas de 550 litros, nós vamos fazer Tawnys. Se quisermos fazer nos balseiros, nós vamos fazer os Rubies. Isto tem a ver com o quê? O rácio entre a madeira e a quantidade de vinho é completamente diferente. A madeira é porosa, como tal, há oxigenação. Numa pipa, a oxigenação é muito maior, o vinho vai oxidar muito mais, vai buscar notas de madeira porque vai passar mais tempo na madeira, ao contrário de um Ruby, que há uma grande parte do vinho que nunca tem contacto nem com a madeira nem com o oxigênio. O que é que se pretende quando são os Rubies? Manter a fruta fresca, manter aquela cor mais carregada, mais semelhante a um vinho, um DOC, um vinho de mesa, um tranquilo. Aqui existe a grande diferença. Dentro das duas famílias, nos Rubies nós temos o Ruby normal, há quem faça o Ruby Reserve, LBVs, Crusted e Vintage. Nos Tawnys nós temos o Tawny normal, Tawny Reserve e depois os datados, 10, 20, 30 e 40 anos e os vinhos, os colheitas. A Nipor faz mais uma categoria, que são os garrafeiras. Esse é outro assunto. Quando nós falamos de um vinho do Porto de 20 anos, 10, 20 ou 30, o normal é as pessoas dizerem isto é um lote com uma média de 10, 20 ou 30 anos. O que nós queremos dizer não é isso. Nós queremos dizer é que é um lote que nós fazemos com várias colheitas, em que o estilo do vinho tem que ser o vinho que estagie 10, 20 ou 30 anos ou 40. Não é uma média para fazer aquilo, é uma média dos lotes que têm que dar as características de um vinho que tenha 20, ou 10, ou 30, seja o que for. Esta é que é a grande diferença. Quando estamos a falar dos vintage, os vintage na realidade é um Ruby de qualidade excelente, que é definido logo na altura quando se faz a vindima, quando eles começam a estagiar, vamos vendo a evolução. E depois há aqui uma coisa muito importante, é se é importante declarar um vintage ou não. Quando vocês vão falar, um ano vintage, quer dizer que é um ano clássico. É quando a maioria das casas produtoras de vinho do Porto tem qualidade para declarar como tal. Mas não impede que todos os anos haja vintage, que toda a gente tem qualidade, desde que o Instituto de Vinho do Porto aprove para vintage, pode ser declarado como tal. E aí falamos ou do single vineyard, ou de uma casa que lança, como está a acontecer agora com regularidade, aparecem vindas praticamente todos os anos. Qual é a grande questão que aqui se coloca? Quando há um ano clássico, é quando ele é mais valorizado. Se começarem a sair vintas todos os anos, o que vai acontecer é que ele, em termos de valor, já não vai ter a mesma valorização. Pronto. No caso dos vinhos dos Tawnys, um Tawny normalmente tem que estagiar 3, 4 anos no máximo. Se for um colheita, por regra e por lei, tem que estagiar 7 anos em pipa. E depois, no nosso caso, os garrafeiros, isto é outro assunto. Há uma coisa muito importante que vocês devem ter em atenção. Todas as garrafas acima de Tawny têm uma data de engarrafamento. Isto é importante nos colheitas. Quando nós falamos, um Tawny colheita, quer dizer que é uma colheita só daquele ano. E vocês sabem que é a idade real. Por exemplo, nós pusemos o colheita 2012 no mercado, engarrafado em 2023. Não quer dizer que daqui a 10 anos não voltemos a engarrafar. O que é que vos vai dizer ali? É que daqui a 10 anos, portanto em 2033 tem um 2012,
Isto quer dizer que o vinho teve até 2033 em pipa. Portanto, os tawnies, quanto mais tempo tiverem em pipa, melhor. Os rubies, quanto menos tiverem em madeira, melhor. O que nós queremos é fruta fresca e pouca oxigenação. Pronto. Existe também os vinhos brancos. Os vinhos brancos são feitos com uva branca. O processo é exatamente o mesmo, mas feito com uva branca. Em que há casas que na realidade têm colheitas brancas, como nós também temos, e por exemplo ali o nosso amigo lá na Sogevino tem vários, há 10, 20, 30, 40 anos brancos, há colheitas brancos feitos com uva branca, mas o processo é exatamente o mesmo. Agora é feito com uva branca. Portanto, basicamente o que acontece nos vinhos do Porto é isto. O local onde nós vamos estagiar o vinho vai definir que tipo de vinho nós vamos fazer. Desculpa? Não percebi. Não são todos leitados. Não. Não. No vinho do Porto não existe colheita tardia. Não. Os colheitas tardias podem ser de duas formas. Ou é um botrytis, que na realidade se deixa a uva na vinha, em que ela vai ao limite até que rebenta e fica com um açúcar elevadíssimo e com uma acidez elevadíssima também, que não é normal fazer em Portugal, que nós não temos condições para isso. Salvo raras exceções, o aneto consegue fazer um botrytis. E depois há um processo que se consegue acelerar, que é colher a uva, pôr a uva pendurada, e ela vai começando a secar e vai reduzindo a quantidade de líquido que ela vai produzir, mas mantém o açúcar bastante alto e a acidez bastante alta também. Mas já é um processo que não é propriamente um processo natural. É parecido com a Amarone. É? É parecido com a Amarone. É parecido com a Amarone, exatamente. No caso do vinho do Porto, não há muito a enganar. Há quem faça os pink. Nós não entramos nessas brincadeiras, mas é possível fazer os pink, como é evidente, como se faz com os outros vinhos. E depois existem os moscatéis, que não têm nada a ver com o vinho do Porto. É um processo idêntico ao do vinho do Porto, é fortificado na mesma, mas é feito com uva moscatel. No caso do Douro é moscatel galego, no caso da Península de Setúbal é moscatel de Alexandria. São duas variedades diferentes, um tem notas cítricas e outro notas de especiaria, sim. Mas o processo é o mesmo. Há a paragem da fermentação com a adição de aguardente e a partir daí o vinho estabilizou e é só dar-lhe tempo para ele estar a estagiar. É importante, em termos das pipas, não há pipas novas, há as pipas existentes e normalmente nós compramos pipas a quem? Ou por motivos financeiros, ou porque uma empresa faliu, ou então tem pipas a mais e há sempre compra de um lado para o outro, porque não se fazem as pipas novas, porque uma pipa nova não consegue fazer e dar o resultado que as pipas tradicionais de vinho do Porto dão. Era carvalho nacional que era utilizado nessas pipas. O que há é a parte da tanoaria que faz o trabalho de reparação das pipas, reparação dos tonéis e todas as casas praticamente têm uma equipa para fazer esse tipo de trabalho. Portanto, o que eu escolhi para a sobremesa foi um 20 anos. Esperemos que vá corresponder a esta desconstrução que aqui a Iveta fez de uma sobremesa. Obrigado.